de você, Git. Ó, eu estou construindo esse cara aqui, ó. Gravity Cloud. Ainda está em processo e tudo, tem bastante coisa que eu quero mudar nele, certo? Mas, olha só. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um recurso que eu comecei focando em Gravity, ou seja, voltado para o anti-gravity e como criar assistentes, né? Do mesmo modo que a gente está fazendo o intelecto lá, certo? Então eu tenho aqui o anti-gravity e eu tenho também, ó, o Cloud Story. Só que se tu olhar aqui, ó, nós temos, eu tenho 5 já, estou trabalhando nisso aqui, eu vou consolidar, tá? Mas cada um tem uma forma, um estilo, tá? Para estar buscando informações. Então comecei com esse original, clonei do Vercel essa versão aqui, né? Daí eu tenho do Cloud e tenho do Antigravity mais 2 soluções. Eu quero consolidar isso. Mas se vocês olharem tudo isso aqui, ó, eu tenho aqui como montar um arquivo de instruções para construir uma solução para o Cloud Code gerar para mim de um assistente. Isso é loucura. Oi, Mônica, obrigado aí pelo teu carinho, certo? Então, veja, olha só que louco, isso aqui não está redondo, mas está bom. Se você vir aqui, ó, e disser, olha só, entender que tu precisa uma fundação, você precisa memória, você precisa voz ou não, você precisa ferramentas, certo? E você precisa um coração. Porque o coração, o que ele faz? De tempos em tempos ele vai executar uma coisa. Se você deixar o tempo todo esse coração batendo muito, tu vai gastar muito. E precisa máquina e tokens. Então tu faz essa batida de coração, que nem eu criei lá no Trigger, de 5 em 5 minutos. Ou talvez diria, não, eu não preciso disso aí, eu quero só que eventualmente chamar ele, então põe de meia em meia hora, certo? É planejamento. E aqui, né, como é que eu desenvolvo? Então aqui está sendo focado em desenvolver em cima dessa plataforma, para não ter VPS, certo? Muito bem. E aí, quais as features que tu quer ter nessa estrutura aqui? Então, começou, ó, né? O que tu precisa do core, certo? O que precisa de comunicação, o que tu precisa de memória. Olha só as opções que a gente está montando aí cada vez mais. O que tu precisa de voz, o que tu precisa de ferramentas e tudo mais, de segurança, certo? Né? De batimento, o que tu precisa da arquitetura e as interfaces que você quer usar. E ainda, né, qual é o teu propósito que tu quer fazer essa solução. Então, tu gera todo esse conteúdo e ele gera um arquivo para você pegar lá no Cloud, ou no Antigravity, ou no Codex, e construir o teu assistente, que vai rodar 24 horas na tua máquina local, num servidor que tu tem, ou numa VPS. Certo? Então, o Gravity Cloud tá aí. Só que eu quero melhorar ele. Então, a minha ideia é o quê? É formar um switch, em vez de ter Gravity Cloud, ter Cloud, ter isso, ter aquilo, tu ter todo ele, escolher o que tu quer e dizer, eu quero rodar isso para o Cloud, para o Antigravity, para o Codex. E ele gera o código para ti instruir, né, essas LLM construir a tua solução, tá? Então, tá, eu mostrei para vocês esse, só vou mostrar por cima
Tá aqui, ó, é o mesmo estilo, só que ele varia o conteúdo, tá? Eu vou fazer uma live mostrando isso bem detalhadamente depois. Que mais eu tenho? Vamos lá. Eu tenho esse aqui, tá? Que é lá no Vercel, da onde que eu peguei as ideias, tá? Ó. Só que ele era bem enxuto. E eu estou fazendo um muito mais completo, mas a ideia tem que ser simplificada. Então, essa está aqui. E deixa eu voltar para cá, que são os 3 aqui, né? E aqui eu peguei isso aqui, pessoal, e tirei uma cópia para cá, então ele montou essa aqui para mim, né? Como eu não tenho acesso e não fiz navegação, ele fez um layout diferente, né? E aqui, ó, isso aqui é baseado, né, num recurso que eu tenho que se chama Intelecto, né, que é um projeto que também eu tenho. Então ele foi muito mais completo aqui, certo? De estruturar uma forma diferente. Tá bom? Então, igual, está disponível por enquanto. Depois eu vou dar uma enxugada nele, deixar ali e construir um mais completo aí. Mas essa é uma tendência de desenvolver soluções com menus, com módulos. Vejam só a evolução que nós tivemos no último ano para cá. A gente tinha um Make, que era maravilhoso, depois foi para o N8N, né, com aquele visual acontecendo todo. Depois nós começamos com, né, o Lovable, o Bolt, né, o Replit, Base 44, e aí explodiu o cloud. E a gente está num outro nível de estrutura do cloud. E o cloud trouxe o MCP para nós, ele trouxe o skill para nós, ele trouxe a estrutura, né, de agentes para construir.